Olá, amados de Deus, vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical, utilizando a revista da CPAD. Dessa vez a lição 12 de 19 de dezembro de 2021. O título da lição é A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. É a lição 12 do dia 19 de dezembro de 2021. O texto áureo diz assim: E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. É a verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que estávamos com ele, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que é um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é essa cinta e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Vamos para a introdução. Nosso Senhor deseja que nós tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Cada um que é chamado tem uma função no reino. Nós precisamos descobrir o nosso lugar, descobrir a nossa função para exercermos, porque aí vamos ser realmente felizes na obra do Senhor, cheios de alegria. Assim como o apóstolo Paulo, mesmo fazendo aquilo que trazia sofrimento para o corpo dele, mas a satisfação dele em servir ao Senhor e a certeza na sua fé de que ele ia ter lucro no céu, não aqui, ia ter lucro na outra vida, não só aqui, realmente o alegrava muitíssimo e dava todo o encorajamento e toda a certeza que ele deveria ir em frente. O Espírito Santo o incitava a seguir com o seu amor. Se estamos na direção do Espírito, isso nos deve dar coragem, né, para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. Nós temos que chegar nesse ponto de dizer como o apóstolo Paulo: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Está lá em Atos 20 e 24. Primeiro, a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Número 1, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Nas primeiras lições desse estudo, vimos que, por meio da resposta divina,
a Ananias, o nosso Senhor disse que Paulo haveria de sofrer pelo Evangelho. Esse tempo havia chegado, ele estava já passando todas essas lutas por amor do Evangelho, né? Haja visto o seu desejo de ir para Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo, isso demonstra que ele não tinha medo. Ele queria sofrer pelo Evangelho, porque assim o Senhor havia falado e ele sabia que ele não perderia nada com isso. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus. Parece loucura, né? Você ter prazer em sofrer, ter prazer em prisões, em açoites, sabendo que o lugar que você vai, vão lhe matar, vão lhe prender e você ir com alegria. Parece loucura. O que a Bíblia diz, né? Pela boca do próprio apóstolo Paulo, né? Para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, né? Parece loucura para os outros que não são salvos, que não são cristãos, que não confiam no Senhor. Mas para nós é poder de Deus. E nós sabemos que a vida preciosa não é essa aqui. A vida preciosa é a vida eterna. O que é isso aqui em relação à eternidade? Jesus disse que a gente deve trabalhar para juntar dinheiro, não aqui embaixo, né? Mas lá, em cima, no reino. Então o apóstolo Paulo estava fazendo isso. Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites em nome de Jesus. Ele decidiu isso. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável. Primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro ele tenha esse discernimento das circunstâncias, para fazer a vontade de Deus. Porque ali também tem os grandes tesouros do nosso ajuntar dinheiro nos céus. Segundo, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir, né? Nada mais o prenderia, mesmo todos dizendo que ele não fosse, né? Foi ali a primeira vez que aconselharam para ele não ir a Jerusalém. E os irmãos oraram de joelhos por ele na praia, né? E ali foi uma despedida. Aí o apóstolo Paulo sabia que ele ia vê-los pela última vez, né? Então, nesse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão especial. Número 3, passando por Cesareia. Nessa cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Você imagine ele, fadado para ser preso e morrer, né? Quando fosse para Jerusalém, e aí ele não deixa de aproveitar as oportunidades de trabalhar para o Senhor, de cuidar das ovelhas do Senhor, aquelas pessoas que ele já tinham ganho, ele já tinha ganho para trás, né? O apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou os diáconos eleitos de Jerusalém, que se tornaram evangelistas, inflamado pelo Espírito. Era Felipe, aquele que foi um dos 7 escolhidos para ser diácono, né? E Felipe virou evangelista. Ele recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Ele tinha filhas, né? 4 filhas donzelas e profetisas. Interessante, você vê aí mulheres profetisas, né? Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada de Jerusalém, mesmo
aparecendo esse rapaz, esse profeta, o Ágabo, e dizendo tudo isso, aquilo que já havia sido dito para ele e foi confirmado pelo Ágabo, né? Pelo Espírito Santo, através de Ágabo, né? E ele perseverou em cumprir o que ele tinha que fazer, né? A missão que foi outorgada para ele, né? Segundo, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito no seu coração. Isso lhe deu uma certeza profunda de ir até o fim. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Isso é muito importante. A nossa coragem não deve basear-se em nós mesmos na hora das aflições, na hora das lutas, na hora de ir em frente para fazer a vontade do Senhor, pregar o Evangelho com ousadia, mesmo nos ambientes mais inóspitos, mas a nossa coragem deve estar alicerçada no Senhor, no Espírito Santo que está conosco e que é o nosso Paráclito. Faça-se a vontade do Senhor, né? Disseram, né? Quando foram orar por ele. E precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo para discernir todas as coisas. Segundo, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi boa pelos irmãos, né? Os anciãos, que são os apóstolos, né? E o irmão do Senhor, que é Tiago, que era um dos chefes da igreja lá de Jerusalém. E eles receberam ele muito bem. Mas quando o povo soube que ele estava lá, os judeus começaram a criar um confronto, né? E o que esses irmãos aconselharam? Que ele fosse dar uma de judeu, né? Do tempo antigo, né? E fazer um voto de Nazireu junto com outros 4 homens e pagasse pelas despesas dos outros 4. E assim eles veriam que ele não estava contra Moisés, contra a lei. Porque realmente Paulo não estava contra Moisés nem contra a lei. Ele estava mostrando que Jesus Cristo veio cumprir tudo isso, né? Então, eles torciam a palavra de Paulo, na verdade. Está muito parecido com os dias de hoje, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ninguém pode falar nada que torcem as palavras da gente, né? Ninguém pode falar nada, a igreja está sendo perseguida. Sim, começou uma grande perseguição, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós temos que ter intimidade cada vez maior com o Senhor, com o seu Espírito, e pedir, como o pessoal aí da igreja primitiva pedia, que o Senhor fizesse sinais e maravilhas através deles para que o povo cresça. Então, Paulo se depara com seus oponentes judeus. No dia seguinte, ao chegar a Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos, né? Tiago, irmão do Senhor, um dos príncipes, dos principais líderes da igreja, né? Ali todos ouviram o que Deus tinha feito através do apóstolo Paulo nos lugares onde ele foi, na pregação aos gentios, né? E todos ficaram maravilhados das histórias que Paulo contou acerca da obra do Senhor no meio dos gentios. Entretanto, os irmãos da igreja de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus, né? Que esses judeus queriam um cristianismo judaizante. Era um grande problema naquela época. Terceiro, acusações e a prisão de Paulo no templo, né? Eles fizeram essas acusações mentirosas, torcendo as palavras de Paulo, que ele era inimigo da lei, que era inimigo de Moisés, que pregava que não deviam circuncidar, que pregava tudo contrário ao que os judeus já tinham aprendido a vida toda. Mas não era bem assim, eles estavam torcendo as palavras de Paulo. E então a prisão
Número 2, a prisão do apóstolo Paulo e o enfrentamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo mundo, né? Lançando mão do apóstolo Paulo, acusando de inimigo de Moisés, profanador do templo. Agarraram o apóstolo Paulo, arrastaram para fora do templo e fecharam as portas. Então ele foi preso, né, pelo comandante chamado Cláudio Lísias, e ele investigou, pensou que ele era uma outra pessoa, que causava sedição, mas depois descobriu que não era, pela fineza do apóstolo Paulo, pelos os trejeitos, pelo o grego que ele falava, muito erudito, e ele viu que não se tratava da mesma pessoa que eles procuravam, né? E ele levou para o quartel-general que ficava na Torre Antônia, né? Onde eram colocados seus presos. Não esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada. Está acontecendo demais na China, né? Em outros países aí, por causa da sua fé em Cristo. Os cristãos estão padecendo. Terceiro, Paulo dialoga com Lísias. Está lá em Atos 21, de 37 a 40. No diálogo com Lísias, Paulo fala em grego polido, né? Ele então descobre, como já falei, que não era aquele cidadão sicário egípcio que ele estava procurando, mas era um cidadão romano, inclusive. Então isso mudou a forma de tratamento, né, para com o apóstolo. Ele já estava ferido pelos açoites, né, manchado com seu próprio sangue, mas mudaram aí a forma de tratamento. E o apóstolo não perdeu a oportunidade de pregar o evangelho de novo, né? Ele se aproveitava de toda oportunidade. É isso que a gente deve fazer para juntar dinheiro do céu, não aqui embaixo na terra. Então, eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Proclamar o evangelho para as pessoas que o odiavam. Ele aproveitou para pregar para Cláudio Lísias e todo mundo ali. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é que o evangelho seja pregado ali naquele lugar. Então, às vezes, num hospital, numa penitenciária, na Cracolândia, onde Deus nos levar, Ele nos coloca numa condição que dá para a gente pregar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus, ela tem sido abandonada nos tempos modernos. Hoje, quem é que sofre por amor de Jesus? Por enquanto, vamos falar de Brasil, aqui quase nada. Mas em Cuba, na China, em outros países que o evangelho não é bem-vindo, que o Estado não é laico, né? Realmente eles estão sofrendo. Agora aqui, nós cristãos, católicos e evangélicos, nós estamos, isso é muito bom, nós estamos nos unindo para ser um povo só. E é assim que o Senhor quer, um povo só. Cristãos que amem ao Senhor e que não tenham a sua vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que está proposta. Aí pode vir perseguição, pode vir o que for. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o Senhor. Conclusão, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nesses tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. Isso tem que acontecer conosco. O apóstolo podia dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos ajuntar dinheiro para o reino do Senhor e não aqui na terra, que aqui tudo vai perecer. Que nós possamos nos preparar
para ser uma bênção aqui, ali e além. Que Deus abençoe cada um.